Olá, pessoal! Eu sou a professora Thaís e estou aqui para mais uma aula de matemática. O nosso assunto é divisão. Vamos falar das divisões com resto? Quando a gente faz uma divisão, nem sempre a gente consegue um resultado exato. A gente divide em uma certa quantidade e sobram algumas coisas que a gente não consegue dividir. Quando isso acontece, a gente diz que a divisão não é exata. Então vamos falar um pouquinho sobre essas divisões com resto. Vamos ver um exemplo? Nós vamos tentar dividir 233 por 3, tá? Como a gente arma aqui, eu vou começar tentando dividir as centenas. Mas as centenas eu só tenho duas, eu não consigo dividir por 3. Então eu vou trocar essas centenas, duas centenas por 20 dezenas. Uma centena a gente pode trocar por 10 dezenas. Duas centenas a gente pode trocar por 20 dezenas. Então, em vez de dividir duas centenas, eu vou dividir 20 dezenas e vou juntar com mais essas 3 dezenas que eu já tinha aqui no número. Então, eu vou tentar dividir 23 dezenas por 3, tá? 23 dezenas divididas por 3 resultam em 7 dezenas. Até aqui a gente colocou a indicação que eu estou dividindo dezenas. Então, dividindo 23 dezenas por 3 dá 7 dezenas. 7 dezenas vezes 3 são 21. Então, eu vou subtrair essas 21 dezenas que eu já consegui dividir. E vão sobrar 2 dezenas. Essas 2 dezenas que sobraram, para dividir por 3, eu vou trocar por unidades. 2 dezenas são 20 unidades. E vou juntar as outras 3 unidades que já tinha no número 233. Então, eu vou ficar com 23 unidades para dividir por 3. O resultado dessa divisão agora é dado em unidades. Novamente, o algarismo é 7. Só que agora a gente está falando de unidades. 7 vezes 3 é 21, subtraindo 21 do 23, restam 2 unidades. Essas 2 unidades eu não consigo dividir por 3. Então, o resultado dessa divisão, o quociente é 77 e o resto é 2 unidades. Isso significa o quê? Que com 23 unidades eu formei 7 grupos de 3 e restaram 2. Vejam que se a gente multiplicar o resultado, que é 77, pelo divisor, que é 3, nós temos 231. 77 vezes 3 é igual a 231. E se eu somar no 231 essas 2 unidades que foram o resto, eu tenho 233, que é o número que eu peguei no começo para dividir, que se chama dividendo. Então, a gente pode concluir que, multiplicando o quociente pelo divisor, somando a eles o resto, o resultado é igual ao dividendo. Vamos resolver alguns exercícios sobre isso? Pensando aqui, se eu divido 13 por 5 e o resultado é 2, eu ainda tenho um resto 3. Por quê? 2 vezes 5 mais 3 é igual a 13. Então, seguindo essa mesma ideia, vamos completar as seguintes frases. Aqui fala de 9 dividido por 2. Vamos fazer essa operação. Nove dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 9? 4 vezes. Porque 4 vezes 2 é 8, eu vou subtrair aqui e o resto é 1. E o 1 eu não posso dividir por 2. Agora, voltando lá ao exercício, nós temos que Se 9 dividido por 2 é igual a
4 foi o resultado que a gente encontrou, e o resto é 1, foi o resto que a gente encontrou. Então, vamos escrever essa expressão aqui que tem a ver com o resultado que a gente encontrou. Então, 4 vezes 2, então eu faço a multiplicação desses dois aqui, mais o resto é 1. Quanto que dá? 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Esse 9 é esse 9 aqui. Então, sempre numa divisão, a gente multiplicando o quociente pelo divisor e somando o resto, a gente vai obter o dividendo. No segundo exercício, eu não sei o que eu estou dividindo, mas eu sei que 96 vezes 3 mais 1 é igual a 289. 96 vezes 3 mais 1. 96 vezes 3 mais 1 é igual a 289. Será que eu consigo remontar a conta observando essa expressão? Então vamos ver, o 9 que está na expressão de cima é o dividendo. Então eu vou começar colocando 289 como dividendo. O que vai dentro da chave que é o divisor? É o número que vem aqui, logo depois do sinal de multiplicação. E o 96 aqui corresponde ao 4 aqui. Então, é o quociente. E o resto é esse valor que a gente soma depois. Então, o resto dessa operação é 1. Então, a operação que a gente efetuou aqui é 289 dividido por 3 é igual a 96 mais 1. Agora temos mais algumas divisões. 8 dividido por 3, qual é o resto? 11 dividido por 3, 14 dividido por 3 e 17 dividido por 3. Oito, 11, 14 e 17. Todos divididos por 8, 11, 14, 17. Todos divididos por 3. Quando eu divido 8 por 3, o resultado é 2. 2 vezes 3, 6. Então, o resto é 2. Depois, eu pego 11 e divido por 3. O 3 cabe 3 vezes dentro do 11. 3 vezes 3, 9. 11 menos 9, 2. 14 dividido por 3. Cabe 4 vezes. 4 vezes 3, 12. 14 menos 12. Resto 2. E 17 dividido por 3, cabe 5 vezes, 5 vezes 3, 15, 17 menos 15, 2. O que a gente pode notar de interessante nessas operações? Todas elas, os números foram divididos por 3 e em todas elas o resto foi 2. Então, as perguntas que são feitas aqui sobre essas divisões são: o que você nota? Você notou que em todas as divisões o resto foi 2. Escreva a sequência dos números do dividendo. O que você nota? Eu não vou escrever, mas nós vamos observar. 8, 11, 14 e 17.
Vocês notaram que se eu somar 8 com 3 dá 11? 11 com 3 dá 14? 14 com 3 dá 17? Sempre foi somado ao número o valor que estava no divisor. Então, a gente pode descobrir quais seriam os próximos números que vão ter como resto 2. Basta somar 17 mais 3, que dá 20. E depois no 20 também somar mais 3 é 23. Então os números 20 e 23, se nós também dividirmos eles pelo mesmo número, que é 3, o resto vai ser 2. Agora vamos fazer essas divisões aqui, que são com o resto. Eu vou fazer uma delas, 109 dividido por 3. Vamos relembrar então, eu não posso dividir uma centena, então eu vou dividir 10 dezenas. 10 dezenas dividido por 3, eu vou ter como resultado 3 dezenas. E sobra, 3 vezes 3 são 9, e sobra uma dezena. Eu troco essa dezena por 10 unidades, junto as 9 unidades que eu tenho, e vou dividir por 3. 3 vezes 6 é 18, vou subtrair 18 e o resto vai ser 1. Então, essa é a maneira de fazer uma divisão com o resto. Vocês têm outras operações ali que vocês também podem fazer da mesma maneira. E o exercício 2 é um problema. Olivia precisa armazenar 134 refrigerantes em caixas. Sabendo que em cada caixa cabem 4 refrigerantes, de quantas caixas Olivia precisará para guardar todos eles? Então vamos pegar os 134 refrigerantes e dividir entre 4 caixas, de 4 em 4. 4 em cada caixa. Dividindo aqui, não posso dividir a centena, troco por 13 dezenas. Então fica 3 vezes 4, 12. 13 menos 12 sobra uma dezena. Troco a dezena por 10 unidades, 14 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12, vão sobrar 2 unidades. Bom, a pergunta do problema era a seguinte: quantas caixas ela vai precisar para guardar 134 garrafas? Ela precisa de 33 caixas, mas ainda sobraram 2 garrafas fora da caixa. Então, na verdade, ela vai precisar de 34 caixas para guardar mais 2 garrafas que ficaram fora. A última caixa vai ficar incompleta, mas ela não precisa deixar as garrafas fora da caixa. Portanto, na aula de hoje, nós aprendemos como realizar uma divisão com o resto e até interpretar o resultado de uma divisão para resolver um problema. Até a próxima aula!